Hoje vamos falar sobre o tema mais discutido de todos os tempos. As mulheres são melhores que os homens? Os homens ignoram as mulheres? As mulheres são mais inteligentes que os homens? Homens versus mulheres. Isso não parece uma discussão interminável sem ninguém vencer? Bem, apresentamos alguns fatos interessantes fundamentados pela ciência que o ajudarão a distinguir qual sexo é melhor, masculino ou feminino. Então, vamos começar! 1. As mulheres são mais calmas e os homens são mais agressivos por natureza. Você sabia que isso é um fato verdadeiro? De acordo com estudos, durante períodos de pressão e estresse, homens e mulheres liberam um hormônio chamado ocitocina. No entanto, a reação entre testosterona e ocitocina tem a tendência de tornar os homens mais agressivos, enquanto a reação entre estrogênio e ocitocina tende a criar um efeito calmante. 2. Os homens não ouvem quando as mulheres reclamam. Os homens bloqueiam ruídos indesejados e estímulos acústicos porque, durante o desenvolvimento do cérebro fetal masculino, a testosterona afeta a formação do sistema auditivo, impedindo ruídos indesejados e estímulos acústicos repetitivos. Enquanto que as mulheres têm 11% mais neurônios que os meninos nos centros cerebrais que controlam a linguagem e a audição. Elas não apenas ouvem melhor que os homens, mas também podem distinguir melhor uma gama mais ampla de tons emocionais, como o choro de um bebê, uma vez que evoluíram para serem educadoras. 3. Homens e mulheres enxergam diferente. De acordo com estudos, homens e mulheres veem as coisas de maneira diferente. A retina masculina é mais espessa e o número de células magnocelulares, as células M, são mais numerosas, maiores e estão distribuídas pela retina. Essas células são responsáveis por rastrear o movimento de objetos. Por isso, percebe-se que os bebês do sexo masculino preferem olhar para objetos em movimento. Embora a retina feminina seja mais fina, ela possui um número maior de células parvocelulares, as células P, mas elas são menores em tamanho e estão concentradas em torno do centro da retina. Essas células são responsáveis por identificar objetos e analisar a textura e a cor. Por isso, os bebês do sexo feminino preferem olhar para o rosto de uma jovem. 4. Homens e mulheres sentem e pensam de forma diferente. Estudos descobriram que o cérebro das mulheres é comparativamente mais ativo do que o dos homens em muitas áreas. O córtex pré-frontal, que é responsável pelo foco, controle e áreas límbicas ou emocionais, é mais ativo no cérebro feminino. As mulheres tendem a usar os dois hemisférios do cérebro para pensar e desempenhar funções. Os caminhos das conexões no cérebro feminino fazem um zigue-zague entre os lados esquerdo, ou lógico, e direito, ou criativo, do cérebro. Os homens, por outro lado, usam principalmente o hemisfério esquerdo do cérebro. Nos cérebros masculinos, os caminhos das conexões correm para frente e para trás dentro de cada hemisfério. Tendem a ter conexões mais fortes da frente para trás, o que pode resultar em maior percepção e habilidades motoras mais fortes. Seus centros visuais e de coordenação do cérebro são mais ativos. 5. Estrutura física de homens e mulheres. As mulheres têm principalmente uma distribuição de gordura ginoide, o que significa um acúmulo e excesso de gordura nas regiões do quadril, bumbum e coxa. Isso geralmente é chamado de corpo em forma de pera, onde os quadris e as nádegas são muito maiores que a cintura. As evidências sugerem que isso é controlado pelos hormônios reprodutivos femininos, como o estrogênio, pois eles são armazenados em gordura e fornecem alimento para o desenvolvimento fetal. Porém, após a menopausa, seu corpo tende a adotar a distribuição de gordura androide, presente nos homens. Os homens geralmente têm a distribuição androide de gordura, o que significa que a gordura é armazenada principalmente em torno da área do tronco ou abdômen, ou na parte superior do corpo. Assim, a maioria dos homens costuma ter barriga de cerveja. Isso geralmente é chamado de corpo em forma de maçã, onde a cintura é muito maior que os quadris. O armazenamento de gordura androide também é controlado pelo hormônio reprodutivo masculino testosterona. Sendo assim, verificou-se que o nível de testosterona maior ou menor se correlaciona com a quantidade de armazenamento de gordura. Enfim, homens e mulheres são seres diferentes. Qual é o melhor? Realmente não podemos dizer, mas você certamente pode votar no melhor gênero por meio de seus comentários. Que vença o melhor! O que vem à sua mente quando você ouve a palavra inteligência? Provavelmente está pensando em testes de matemática, ciências ou QI com algoritmos e perguntas complicadas, certo? Se você era bom em matemática ou aprendendo idiomas, a escola certamente era uma experiência mais agradável para você, pois esses são os dois principais tipos de inteligência do nosso sistema de ensino. Essa visão começou a mudar nos últimos anos, com uma teoria específica que sugere a existência de 9 tipos de inteligência. O psicólogo americano Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que descreve 9 áreas em que as pessoas podem ser proficientes.
Aqui estão os 9 tipos de inteligência. Número 1. Inteligência naturalista. Inteligência da natureza. Pessoas que têm alta inteligência naturalista estão mais em sintonia e amam cuidar da natureza, explorando o meio ambiente e aprendendo sobre os outros seres vivos. Esses indivíduos são muito conscientes das menores mudanças em seu ambiente. Eles estão interessados em assuntos como botânica, biologia e zoologia. Eles podem desfrutar de acampamentos, jardinagem, caminhadas e exploração ao ar livre. Número 2. Inteligência musical, inteligência do som. Pessoas que têm forte inteligência musical são boas em pensar em padrões, ritmos e sons. Apreciam muito música e geralmente são bons em composição e interpretação musical. Gostam de cantar e tocar um instrumento. Reconhecem padrões e tons musicais facilmente. Número 3. Inteligência lógico-matemática. Inteligência de raciocínio numeral. Pessoas com alta inteligência lógico-matemática são ótimas em raciocínio, reconhecimento de padrões e análise de problemas. Têm excelentes habilidades de solucionar problemas e são bons em resolver cálculos complexos. Número 4. Inteligência existencial, inteligência de vida. Pessoas com alta inteligência existencial são ótimas em filosofia. Tendem a pensar nas questões mais profundas da vida e da existência humana, como o seu significado, por que morremos e como chegamos aqui. Número 5. Inteligência interpessoal, inteligência de pessoa. Aqueles que têm uma forte inteligência interpessoal são bons em entender e interagir com outras pessoas. Esses indivíduos são hábeis em avaliar as emoções, motivações, desejos e intenções daqueles que os rodeiam. Eles são bons em comunicação verbal e não verbal. Número 6. Inteligência corporal sinestésica, inteligência do corpo. Disse que aqueles que possuem alta inteligência sinestésica corporal têm ótimo controle físico. Eles tendem a ter excelente coordenação olho-mão, destreza e são bons em danças e esportes. Número 7. Inteligência linguística, inteligência da palavra. Pessoas que têm forte inteligência linguístico-verbal são capazes de usar bem as palavras, tanto ao escrever quanto ao falar. Normalmente, esses indivíduos são muito bons em escrever histórias, memorizar informações e ler. Eles são bons em debater ou dar discursos persuasivos e são capazes de explicar bem as coisas. Número 8. Inteligência intrapessoal, inteligência de si. Indivíduos com alta inteligência intrapessoal têm excelente autoconsciência e estão mais sintonizados com seus próprios estados emocionais, sentimentos e motivações. Tendem a desfrutar da autorreflexão e análise, incluindo sonhar acordado, explorar relacionamentos com os outros e avaliar suas forças pessoais. Número 9. Inteligência visual espacial, inteligência de imagem. Pessoas que têm alta inteligência visual espacial são boas em visualizar as coisas e reconhecer padrões facilmente. Essas pessoas geralmente se dão bem com orientações em mapas, gráficos, vídeos e fotos. São boas em montar quebra-cabeças, interpretar figuras, gráficos e tabelas. Então, esses são os 9 tipos de inteligência. Qual delas você acha que te descreve melhor? Você sabia que está sendo vigiado? O tempo todo. Toda ação, reação e movimento físico está sendo observado. Você está sendo analisado o tempo todo, gostando ou não. Seus movimentos e gestos corporais contam uma história sobre você. A linguagem corporal pode revelar o que uma pessoa está pensando ou sentindo, basta ler nas entrelinhas. E quando você faz isso, a vantagem é sua. Vamos examinar alguns exemplos para aprender a ler a mente de alguém. Esfregar o nariz em uma conversa mostra que você é desonesto. Daí a frase, vou esfregar no seu nariz, para lembrar alguém de um erro constante de que ela não gosta. Enquanto esfregar os olhos, normalmente transmite que você duvida ou não acredita no que está ouvindo, a menos que você tenha um resfriado ou algo preso em seus olhos. As microexpressões são sinais não verbais comuns que você precisa observar. Essas expressões podem ocorrer até 1/25 de segundo, mas geralmente revelam o estado da mente de uma pessoa durante uma conversa e ajudam a entender o que ela está tentando disfarçar ou esconder. Até a sua boca e as variações que você faz revelam o que está sentindo. Cobrir a boca pode ser educado se a pessoa estiver bocejando ou tossindo,
mas às vezes é usada para esconder suas emoções ou sentimentos sobre o assunto em discussão. Lábios franzidos podem ser um indicador de desconfiança ou desaprovação. Morder os lábios indica que você está estressado, ansioso ou preocupado. Mas o mesmo ato de morder os lábios, se acompanhado de um sorriso, pode ser considerado como um flerte. Não apenas essas, mas ações simples também podem ser lidas de maneira diferente, como mexer nos cabelos. Durante uma reunião, pode parecer que você esteja confuso ou perdido em pensamentos. Também pode parecer que você está nervoso e pouco confiante. Enquanto, por outro lado, se você mexer os cabelos com um sorriso fofo e uma sobrancelha levantada, pode parecer sedução. Ficar em pé com as mãos atrás das costas aparenta uma posição confortável, mas pode indicar que você está desconfortável e tentando controlar sua raiva. Pés alinhados é outro sinal não verbal que é muito fácil de captar, mas a maioria das pessoas costuma ignorá-lo. Enquanto conversa com alguém, seus dedos do pé normalmente estão alinhados com os da outra pessoa, portanto, estão de frente a frente. Mas quando uma pessoa vira o pé em uma direção externa ou o move repetidamente, é um sinal de que deseja sair. Piscar muitas vezes pode indicar que você está desconfortável e angustiado. Porém, quando você pisca menos, isso indica que você está mais concentrado e tentando controlar os movimentos dos olhos. Esses e muitos outros sinais não verbais transmitem mensagens sobre você. Então, da próxima vez que você fizer uma ação ou reagir de alguma forma, lembre-se de que alguém está olhando. Para assistir a mais vídeos interessantes, assine o nosso canal.